Guerras de Identidade, capítulo 15, Como você lê? Hoje será um dia especial. Você está cheio de expectativa, entusiasmado com as perspectivas em potencial que estão por vir. O chefe de uma grande empresa está interessado em um projeto especial em que você trabalhou e está pensando seriamente em fabricá-lo e exportá-lo para o mundo todo. Você decide se encontrar para almoçar em um pequeno restaurante local. Como não o conhece, você olha nervosamente em volta, tentando identificar essa pessoa que vai transformar o seu sonho em realidade. Finalmente, ele chega e você aperta vigorosamente a mão dele, adentra o restaurante e se acomoda. Para se familiarizar, seu parceiro pergunta um pouco sobre sua família, onde você mora, como estão seus filhos, se estão na escola. Tudo está indo muito bem, exceto pelo fato de que logo atrás de você um sujeito que desenvolveu uma verdadeira arte de beber sopa faz muito barulho. No começo você o ignora, mas depois de um tempo isso começa a ficar irritante. Algumas pessoas precisam aprender boas maneiras, você pensa consigo mesmo, mas o ignora novamente para não se distrair. A conversa com seu possível parceiro de negócios está indo bem e você está no meio da discussão de algum dos benefícios extras do seu design, quando de repente o sujeito atrás de você dá um arroto horrendo que quase chacoalha os talheres em sua mesa. Todos os olhos repentinamente ficam paralisados nesse indivíduo incomum que parece não ter boas maneiras. A sala se enche de sons de risadinhas abafadas, combinadas com horror e nojo. Por fim, o dono do restaurante pede ao homem para que ele saia, dizendo que seus modos não são bem-vindos no local. O que é realmente incrível é que se esse homem estivesse sentado em um restaurante que refletisse a cultura chinesa, ninguém sequer piscaria. De fato, o anfitrião e a anfitriã podem ficar desapontados se você não fizer um gesto como esse. Também na cultura chinesa, se você tentasse apertar a mão de alguém que não conhecia antes ou falasse sobre questões familiares durante o jantar, seria considerado rude. É incrível como as mesmas ações podem ser interpretadas de maneira completamente diferente, dependendo de qual cultura ou visão do mundo você tem ou a que pertence. Esse fato não é diferente quando olhamos para as duas culturas do reino de Deus. A cultura do reino de Deus versus o reino de Satanás. A fé cristã tem um fundamento que é Jesus Cristo. E, no entanto, ao examinarmos a infinidade de grupos que levam o nome de Jesus, ficamos perplexos ao descobrir quantas contradições podem existir sobre o mesmo fundamento. A jornada para o reino de Deus envolve uma transferência de cultura e uma transferência de visão do mundo. Em nosso último capítulo, descrevemos a dificuldade que frequentemente enfrentamos ao aprender a pensar nos caminhos que nos levam ao céu. As maiores dificuldades da caminhada cristã giram em torno de como abordamos a palavra de Deus, a Bíblia. Nós saímos do mundo onde fomos educados em conquistas e posições, mas ao nos mudarmos para o reino de Deus, é absolutamente vital que renunciemos às nossas opiniões e deixemos que o Espírito de Deus nos ensine a ler a palavra de Deus. Infelizmente, esse nem sempre é o caso, e as muitas contradições, heresias e alegações encontradas na fé e na história cristãs vêm diretamente da leitura da Bíblia com uma estrutura do céu, e não na estrutura do céu, que se concentra em relacionamentos legítimos e íntimos. Jesus levanta esse ponto em uma discussão com o doutor da lei no capítulo 10 de Lucas. O doutor da lei pergunta a Jesus: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde: o que está escrito na lei? Para chegar à questão mais profunda, ele pergunta: como você o lê? Jesus não pergunta o que você tem lido, ele pergunta como você lê, ou como você entende o que você lê. Esta é a pergunta-chave para quem deseja fazer a jornada da Duracell terrestre para os relacionamentos celestes. Como você lê? A pergunta sobre a vida eterna que este homem fez a Jesus é uma das questões mais críticas da caminhada cristã.
A posição que você ocupa e as pessoas com quem se mistura são um forte indicador de seu valor neste mundo. Por outro lado, no reino dos céus, toda pessoa é um filho ou filha de Deus e é digna de respeito e dignidade. Ao seguirmos a discussão, notamos que o doutor da lei deseja interpretar as Escrituras conforme a primeira pergunta e não conforme a segunda. Ele dá a Jesus a resposta certa, dizendo: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a sua força, toda a sua mente, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Jesus, com efeito, diz: exatamente, faça isso e viverás. Mas o doutor da lei, que compreende todas as implicações envolvidas nesta afirmação, procura distorcer o significado perguntando: quem é o meu próximo? O significado das Escrituras é simples, mas o coração humano, sob a influência dos atos Duracell, torna difícil aceitar algumas coisas, porque não está disposto a livrar-se do antigo e abraçar o completamente novo. Aqui está a razão pela qual há tantos cristãos sem vida que acreditam no reino de Cristo, mas vivem de acordo com o reino de Satanás. E o resultado é confusão, frustração e maldade. A fé cristã está confusa sobre a questão da salvação porque a Bíblia ensina claramente que um cristão capacitado pela graça viverá em harmonia com os 10 mandamentos. No entanto, muitos de nós abordamos os 10 mandamentos no contexto da Duracell. Procuramos guardar os mandamentos para obter a salvação, em vez de ver os 10 mandamentos como uma descrição do relacionamento prometido que ocorrerá entre Deus e seus filhos. Promessas e não ordenanças simples. Por outro lado, e mais comumente, temos uma multidão inteira que vê a impossibilidade de cumprir os requisitos da lei, mas em vez de entrar em um relacionamento de fé, declaram a observância dos mandamentos de Deus impossíveis e, portanto, nunca desfrutam da liberdade e da vitória que é Cristo. Seja que você busque ou não guardar os mandamentos, o problema, no entanto, ainda é o do desempenho, quando deveria ser de relacionamento. Nenhum desses grupos entrará no reino dos céus, a menos que adotem os 10 mandamentos no contexto de um relacionamento baseado em fé com aquele que morreu por nós. Para o grupo de cristãos que adotam uma postura anti-performance e a impossibilidade de vitória na caminhada cristã, logo se segue que o Deus que eles servem também é incapaz de cumprir o que prometeu. Combine essa tendência com o desejo mundano de reconhecimento e não é surpresa encontrar estudiosos, professores e crentes cristãos que rejeitam a capacidade de Deus de criar o mundo em 6 dias literais. Assim como o doutor da lei dá a resposta de que ele deve amar o próximo, mas depois pergunta: quem é o meu próximo? Muitos estudiosos hoje dizem: sim, acreditamos em uma criação de 6 dias, mas que tipo de dias são eles? A maldade sempre procura encontrar uma maneira de distorcer as Escrituras para se adequar a si mesma. Crer em Cristo e ainda viver de acordo com o mundo. Os demônios também creem, diz a palavra, em Cristo, mas vivem de acordo com este mundo. Uma vez que uma pessoa perdeu a crença em um Deus que pode criar um novo coração e aprendeu a fazer perguntas astutas sobre as claras declarações das Escrituras, é muito fácil abraçar e aceitar a homossexualidade, por exemplo, como uma norma cristã, juntamente com a rejeição dos papéis do homem e da mulher na Bíblia, no lar e na igreja, que a mesma claramente estabelece diante de todos nós. Este conceito é estranho ao reino dos céus. O valor atribuído deve ser sempre por relacionamento e nunca por posição. Poderíamos listar ensino após ensino na Bíblia, que foi distorcido e adaptado aos princípios de poder, posição e desempenho. Mas creio estar esclarecido que, se afirmarmos sermos seguidores de Jesus, procuraremos interpretar as Escrituras de acordo com os princípios de seu reino e não do reino de onde viemos.